Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, exploramos o fascinante mundo do judaísmo messiânico, um movimento religioso que busca equilibrar crenças e práticas do judaísmo e do cristianismo. Vamos mergulhar na história, crenças e práticas desse movimento, incluindo grupos como os Judeus por Jesus. O judaísmo messiânico é um movimento religioso que busca equilibrar crenças e práticas do judaísmo e do cristianismo. Seus adeptos acreditam que Jesus, ou Yeshua em aramaico, é o Messias e que sua morte foi em nome dos pecados do mundo. Eles mantêm a crença de que os judeus são o povo escolhido e que as leis da Torá, como a observância do Shabat, os feriados judaicos e a circuncisão, devem ser seguidas até hoje. As origens desse movimento remontam às missões cristãs hebraicas do século XIX e início do século XX. Durante as décadas de 1960 e 1970, o judaísmo messiânico ganhou popularidade, sendo muitas vezes identificado como o povo de Jesus e judeus por Jesus. A estrutura das congregações messiânicas pode variar, mas geralmente inclui a leitura da Torá, a celebração das festas judaicas e a realização de rituais tradicionais, como o Bar Mitzvah. Além disso, esses grupos tendem a adotar uma abordagem evangélica, buscando ativamente converter judeus e não-judeus ao messianismo. O movimento também gerou controvérsia tanto dentro da comunidade judaica quanto entre os cristãos. Muitos judeus veem o judaísmo messiânico como uma forma de proselitismo cristão disfarçado, enquanto alguns cristãos questionam a autenticidade da prática judaica dentro do contexto messiânico. Os judeus messiânicos são uma comunidade diversa que geralmente se identifica étnica e culturalmente como judeus. Mas abraça a fé cristã, acreditando que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras hebraicas. Eles veem o Novo Testamento como complementar ao Antigo Testamento, interpretando passagens proféticas e messiânicas à luz da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Além de observar certos mandamentos da Torá, os judeus messiânicos frequentemente adotam práticas culturais judaicas, como o uso de quipá, solidel, talit, chale de oração e algumas formas de liturgia judaica em seus cultos. Muitos também participam de celebrações judaicas tradicionais, como Yom Kippur e Hanukkah, enquanto reinterpretam esses festivais à luz de sua fé em Jesus como Messias. A comunidade de judeus messiânicos enfrenta desafios teológicos e socioculturais, sendo frequentemente vistas com ceticismo tanto por comunidades judaicas quanto por denominações cristãs tradicionais. A questão da identidade e da autenticidade religiosa é central para sua experiência, à medida que buscam um equilíbrio entre elementos do judaísmo e do cristianismo em sua prática de fé. Um componente central do judaísmo messiânico é testemunhar e missionar para outros judeus. De acordo com a teologia evangélica aceita pelos judeus messiânicos, aqueles que não são salvos estão destinados à condenação eterna. Ajudar a levar alguém a Yeshua é uma responsabilidade de todos os judeus messiânicos, e muitos abraçam esse papel, particularmente quando se trata de membros judeus de sua família. Isso geralmente está na raiz da animosidade entre as comunidades judaicas messiânicas e tradicionais. Quando os judeus messiânicos tentam fazer divulgação dentro da comunidade judaica convencional, eles frequentemente encontram resistência e indignação. Entre outras coisas, a comunidade judaica se opõe ao título judaísmo messiânico, porque o messianismo praticado pelos judeus messiânicos é focado em Jesus e, portanto, por definição, não é judaico. O uso do termo judaísmo messiânico parece a muitos uma forma subversiva de atrair judeus que não sabem o suficiente sobre sua fé para perceber que o que estão aprendendo é sobre o cristianismo. A resistência da comunidade judaica tradicional também se baseia em questões de identidade e sobrevivência cultural. Muitos judeus veem o judaísmo messiânico como uma ameaça à continuidade do judaísmo, pois acreditam que ele dilui e confunde a identidade judaica, ao combinar elementos do cristianismo com práticas judaicas. Este sincretismo é considerado por muitos como uma forma de proselitismo que tenta converter judeus ao cristianismo disfarçado de judaísmo. A tensão é exacerbada pelo uso de símbolos judaicos, como a estrela de Davi e a menorá, e a adoção de terminologia hebraica e costumes judaicos, que são vistos como tentativas de legitimar a fé messiânica dentro do contexto judaico.
As organizações judaicas frequentemente emitem alertas e educam suas comunidades sobre o judaísmo messiânico para prevenir a assimilação inadvertida de suas práticas e crenças. Além disso, os judeus messiânicos muitas vezes enfrentam rejeição não só da comunidade judaica tradicional, mas também de grupos cristãos que não reconhecem sua abordagem híbrida como autêntica. Para muitas denominações cristãs, a observância das leis judaicas não é considerada necessária após a aceitação de Jesus como Messias, o que cria um ponto de divergência significativo. Conclusão: o judaísmo messiânico é um movimento religioso que busca converter judeus à fé em Jesus, mantendo aspectos das práticas e tradições judaicas. Isso gera conflitos significativos com a comunidade judaica tradicional, que vê o movimento como uma ameaça à identidade e continuidade do judaísmo. A tensão decorre de diferenças teológicas profundas, questões de identidade cultural e a percepção de proselitismo subversivo. Muitos dos judeus messiânicos em Israel são israelenses nativos que chegaram ao judaísmo messiânico quando adolescentes ou adultos. Assim, o judaísmo messiânico permanece um tema complexo e controverso, desafiando as fronteiras entre identidade religiosa e cultural em Israel e ao redor do mundo. Seja visto como uma ponte entre o judaísmo e o cristianismo ou como uma ameaça à tradição judaica, o movimento continua a crescer e a provocar debates intensos. A questão da cidadania e da identidade, especialmente em Israel, destaca a complexidade dessas interações e as diversas interpretações da fé e pertencimento.